Olá a todos, glorifico a Deus e louvo a Deus por essa oportunidade, por minha vida, pela vida da professora Elizabeth, pela vida dos alunos da FBB, meus colegas de sala que fazem teologia de segundo semestre. Hoje nós vamos analisar este livro de Roque Laraia, falando sobre cultura. Na página 80, o capítulo 3, ele fala: os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Na página 81, no primeiro tipo de impedimento etário, as razões parecem ser bastante evidentes, o que não ocorre com o segundo tipo, quando tratamos das razões determinadas culturalmente. Aqui fala de faixa etária, e eu queria citar o Brasil. A Câmara dos Deputados, ontem, em 11 de junho, aprovou a redução da idade mínima para governador, senador e deputado. A Câmara dos Deputados aprovou no início da tarde desta quinta-feira, 11, a redução das idades mínimas para concorrer a cargos de deputado federal e estadual, governador e senador. A idade de elegibilidade de senadores caiu de 35 para 29 anos. Governadores podem concorrer também com 29 anos a partir do texto aprovado atualmente. A idade mínima é de 30 anos. No caso de deputados federais e estaduais, a idade mínima passou de 21 anos para 18 anos. As votações que alteraram a idade mínima foram aprovadas com ampla margem de apoio. Continuam iguais as idades para eleger presidente da República, 35 anos. Prefeito, 21 anos, e para vereadores, 18 anos. Agora os deputados discutem a mudança na data da posse presidencial. A ideia é que a posse ocorra no primeiro dia útil do ano ou no quinto dia útil de janeiro, e não mais o primeiro dia de janeiro. Essa questão, ontem votada pela Câmara dos Deputados, também fala do presidente da República não ter mais 2 mandatos de 4 anos, totalizando 8 anos. E sim, está em questão e já aprovado para 5 anos. A página 82, o autor, Roque Laraia, ele cita o nome de Marion Levy Jr. E ele, na contextualização dele, ele fala o seguinte: nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito. Em nenhuma sociedade são todos os indivíduos igualmente bem socializados, e ninguém é perfeitamente socializado. Eu queria destacar dentro dessa leitura, falando o que é antropologia cultural. O seu objetivo é o estudo do homem e das sociedades humanas na sua dimensão cultural. Cultura é a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Conhecimento, crença, artes, morais, leis, costumes, enfim, toda a ação do homem como membro da sociedade. E queria também destacar o saudoso Nelson Mandela, que tem uma frase dizendo: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Essa é a frase do saudoso Nelson Mandela. E queria também destacar, já que o texto fala de sociedade, sociedade é o conjunto de humanos que produzem sua sobrevivência através das interações uns com os outros, através de determinadas regras. Na página 84, no texto, ele fala o seguinte: nem sempre, porém, a falta de comunicação acontece porque um padrão de comportamento foi quebrado, mas porque às vezes os padrões não cobrem todas as situações possíveis. Tal fato ocorre em períodos de mudança cultural, e principalmente quando estes são determinados por forças externas. Quando surgem fatos inesperados e de difícil manipulação, são situações sem precedentes e que, portanto, não são controladas pelo conjunto de regras ordinárias. Nem sempre os indivíduos envolvidos conseguem utilizar sua tradição cultural para contorná-las sem provocar conflitos. Alan Bios transcreve um texto de Robert Murphy acerca dos índios Manduruku. Esse texto eu vou falar em sala de aula, porque vai tratar de um personagem chamado B-Boy. E aí eu espero explanar para vocês.
Também, amados, eu queria falar de uma frase de André Rebouças, que fala o seguinte: libertos de 65 anos, pedimos à imprensa abolicionista e a todos os homens de coração o favor de fazer constar aos escravizados que, desde 28 de setembro de 1885, têm direito a salário como qualquer operário perfeitamente livre. André Rebouças, Democracia Rural, Propaganda Abolicionista, 1873-1883, obra doada à Confederação Abolicionista. Encerro aqui, nesse momento, a minha fala, que, dentro da visão antropológica, estamos falando do livro Cultura, através do autor Roque Barros Laraia. Agradeço essa oportunidade e estarei em sala apresentando os slides e o que eu entendi sobre cultura. Vou falar da minha equipe, começando por Alessandro, que vai apresentar em primeiro, Esther em segundo, eu em terceiro, Valnísia, Fábio e Jorge Garcia. Gostaria a atenção de todos para que nós saiamos daqui mais entendido e entendendo o que é cultura. Por exemplo, o candomblé, ele é do Brasil, foi criado no Brasil, segundo o professor César, professor de hebraico da FBB. E os orixás foram trazidos da África para o Brasil. Nós como cristãos, nos ofendemos com muitas culturas que outros povos ali cultuam. Por exemplo, os cristãos, eles se saúdam e se cumprimentam com Shalom, a paz do Senhor. Segundo o professor César, de hebraico, e se alguém do candomblé nos saudasse ou nos cumprimentasse com a paz de Exu, ou se nós entrássemos na cultura deles, apresentando um Deus que é vivo, está presente, ressuscitou dos mortos, e eles, em contrapartida, nos apresentassem os santos, os rituais, e como também eles se saúdam. Por exemplo, a saudação dentro de candomblé, eles se saúdam, muitas vezes, os homens, deitados ao chão, reverenciando a Mãe de Santo. As mulheres não têm esse costume, mas os homens têm esse costume. Então, essa é mais uma cultura. Diferença entre cultura cristã e cultura de candomblé. O livro que eu acabei de citar, que fala de cultura antropológica, também me lembrou as minhas boas maneiras. E uma certa época eu peguei um ônibus e tinha uma pessoa com uma sacola na mão, e eu pedi para segurar, ela disse que não queria. Eu pedi para ela sentar no meu lugar, e se trata de uma mulher, ela não quis. Logo na frente, a cadeira esvaziou e ela sentou. Quando eu olhei para trás, todos estavam me olhando, eu fiquei com vergonha de usar os meus modos, os meus bons modos, o meu bom costume, a minha educação, a minha cultura, como um homem, dar o lugar para aquela mulher, e ela não quis. Aí eu pergunto, eu teria coragem novamente de fazer isso com a outra pessoa para ser envergonhado na frente de tantas outras? Assim eu vejo as culturas também. Muitos cristãos se sentem envergonhados ou até irritados quando alguém do candomblé vem e mostra a sua cultura. Mas nós não nos atentamos quando também nós vamos levar a cultura do cristianismo para dentro do candomblé. Aprendi em sala de aula o respeito às culturas e às religiões, e não aderência a elas.
Confessei Jesus, como diz Romanos 10:9, sou cristão, estou na sala de teologia aprendendo para ensinar. Como diz em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa só conhece essa verdade se tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Se ela não tiver um encontro com Cristo, não deixar Jesus trabalhar no coração, vai ficar essa guerra e passando do segundo mandamento, que é amar o próximo. Quando a gente ama o próximo, a gente entende as culturas, respeita as pessoas. Quando a gente não ama nem a nós mesmos, a gente não passa esse amor para frente. É isso que eu quis, amados, através desse vídeo, chegar a vocês. Que nós tenhamos uma boa apresentação em sala de aula, mas que não fique só em sala de aula. Vá para a nossa vida cotidiana, nossas casas, nossos lares, nosso trabalho. Que sejamos um só para Deus, tanto internamente como externamente. Vamos externar esse amor, vamos externar essa aprendizagem, porque nós como cristãos não podemos sair do Brasil, um país laico, e pregar para um muçulmano que tem 4, 5 mulheres, que ele é para ter uma só, e viver com essa uma. Nós temos que aprender o que é cultura. E na visão antropológica, a cultura está sempre em dinâmica, está sempre em rodízio, está sempre circulando. E todo dia nós aprendemos algo com alguém. Eu louvo a Deus por esse vídeo. Louvo a Deus pela Faculdade Batista Brasileira do Itaigara. Louvo a Deus pela professora Elizabeth. Louvo a Deus pelos meus colegas de classe, meus amigos e irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos e que todos possam ser abençoados com esse vídeo, em nome de Jesus.